É isso aí. Nesse vídeo nós vamos então configurar a colisão entre um projétil e um inimigo. Beleza? E vamos aproveitar e configurar também a colisão entre os inimigos e o player, porque é basicamente a mesma coisa. Então vamos ao código. Então eu estou aqui no meu script.js, beleza? E, bom, primeiro vamos configurar aqui as colisões, né, entre os projéteis e os inimigos. Vou procurar aqui o loop, onde a gente está conferindo o processamento dos projéteis. Esse aqui, ó, check projectile, essa função aqui. Então aqui dentro o que nós temos, né? Temos uma estrutura de repetição, temos um for, inclusive o for que está rodando de trás para frente, né? A gente começa com o índice recebendo a quantidade de elementos dentro do array -1, enquanto o índice for maior ou igual a 0, ele é subtraído em 1 a cada iteração. E aqui a gente está pegando um projétil, que eu estou chamando aqui de P, estamos atualizando esse projétil e conferindo se ele saiu da tela. Então vou dar um espacinho aqui. Aqui dentro da estrutura de repetição, tá? Então para cada projétil dentro do meu array de projéteis, eu vou verificar todos os inimigos presentes no jogo. Então eu vou ter que varrer também o meu array de inimigos. E eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu vou criar um laço de repetição aqui, cujo índice vai começar recebendo um número de elementos dentro do array de inimigos, -1. Enquanto esse índice for maior do que 0, ele vai sendo subtraído em 1 a cada iteração. E eu já vou explicar finalmente por que eu estou fazendo dessa forma. Então vamos lá, vou criar aqui uma variável, eu vou chamar de é minúsculo, né? Index, ou seja, o índice do inimigo, que vai ser inicializado recebendo enemies.length, -1. Então, um número de inimigos dentro do array, -1. Enquanto esse index for maior ou igual a 0, index vai ser subtraído em 1. E aqui eu vou criar então um inimigo, enemy, que vai receber o inimigo referenciado dentro do nosso array de inimigos naquele índice específico. Então, aqui, ó, enemies, passando o index. Bom, e agora então eu vou criar aqui uma variável que vai armazenar a distância entre o projétil que está sendo trabalhado nesse momento e esse inimigo que foi selecionado ali dentro do array. Tá? Então vou criar aqui uma constante, vou chamar de distance, e eu vou usar a gente está usando e abusando aqui da nossa biblioteca de matemática, né, de recursos matemáticos do JavaScript, e eu vou usar mais uma, que é para calcular a hipotenusa entre dois objetos, tá? E para isso a gente vai precisar de dois catetos. Ó, a trigonometria também mostrando serviço aí. Então eu vou usar aqui o math.hypot. O hypot ele vai calcular, né, dados dois catetos, ele vai calcular a hipotenusa. E como que eu vou pegar esses catetos? Eu vou passar por parâmetro a distância, né, a diferença entre dois pontos no eixo x. Isso vai dar um cateto, essa diferença vai ser um cateto. E a diferença entre dois pontos no eixo y. Então aqui o nosso projétil está sendo referenciado, né, pela variável p. Então vou pegar p.x, que é a posição em x do nosso projétil, menos enemy.x. Então passei o primeiro cateto, vou passar o segundo cateto agora, p.y menos enemy.y. Beleza, passados esses valores, nós temos aqui armazenados então no distance a hipotenusa entre esses dois corpos. E o que eu preciso verificar? Se a hipotenusa for menor do que a soma dos raios, né, do raio do projétil com o raio do inimigo, então quer dizer que eles estão colidindo. Então, vamos codificar isso. If distance for menor do que p.radius
mais enemy.radius. Então quer dizer que houve uma colisão. Quando o projétil colidir com o inimigo, mais para frente a gente vai colocar a criação de partículas, a gente vai fazer um efeito ali para reduzir o inimigo, tá? Se o inimigo for criado, a gente criou os inimigos com dimensões aleatórias, né? Então, inimigos maiores, quando eles forem atingidos, eles vão diminuir de tamanho até que finalmente eles sejam eliminados da tela. Mas por enquanto, só para a gente ir adiantando aqui e ir trabalhando aos poucos o código, eu vou só eliminar o inimigo e eliminar o projétil. Então, como que a gente faz para eliminar elementos de dentro do array? A gente vai usar o método splice. Então, aqui, ó, splice. Aí eu tenho que passar o índice do inimigo a ser eliminado, e a gente está com esse índice aqui na variável index, e quantos inimigos serão eliminados? Será apenas um. E eu vou eliminar também do nosso projectiles.splice. E aí esse índice do projétil ele está na variável i, e vai ser eliminado apenas um também. Então, essa estrutura está rodando dentro da nossa função que está conferindo os projéteis. Então isso aqui já está em funcionamento. Se eu vier aqui no nosso... Opa! Deixa eu atualizar aqui. Então se eu disparar aqui, ele já deve... Ah, já está eliminando os inimigos. Ó. Show de bola! Beleza? Bom, agora a gente tem que verificar. Deixa eu até dar uma fechada aqui que está consumindo a memória toda. Então agora a gente tem que verificar a colisão entre os inimigos e o player. Então agora eu vou vir aqui na nossa função checkEnemies, onde a gente está verificando, né, todos os inimigos do jogo. Então aqui nós temos o enemies for each. Pegamos aqui o inimigo, né, para cada inimigo dentro do nosso array, a gente pega um inimigo que está sendo passado por parâmetro aqui na nossa arrow function, e estamos atualizando esse inimigo. Então eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez ali com os projéteis, tá? Eu vou criar aqui uma constante, que eu vou chamar de distance. Como a gente está trabalhando com dois escopos diferentes, né, são dentro de duas funções diferentes, então não tem problema usar duas constantes com o mesmo nome, tá? Porque ela é destruída assim que o escopo é concluído, tá? Então isso aqui não vai dar nenhum tipo de conflito. Então o distance vai receber o math.hypoth. Isso. A hipotenusa vai ser calculada em cima de dois catetos, e aqui a gente vai passar o nosso player.x, a posição em x do player, menos a posição em x do inimigo. Então, enemy.x. E vamos passar também os valores em y, né, no eixo y. E, mesma ideia, né? Se essa distância for menor do que a soma dos raios, quer dizer que houve uma colisão. Então, player.radius mais enemy.radius. E quando houver a colisão do inimigo com o player, aí a gente vai rodar um método, né, uma função de finalização do jogo. Aí a gente vai trazer a tela de Game Over, né? Vamos exibir a pontuação que foi feita e um botãozinho para reiniciar o jogo. Só que isso a gente vai ver ao longo do projeto. A princípio, vamos só criar aqui um alert para indicar que houve colisão, né? Para a gente ter um feedback visual. Então, vou escrever um Game Over aqui e vou atualizar aqui, vou executar nosso projeto. Então lá vem o inimigo, vou eliminar esse aqui só de onda. Quando esse aqui encostar no player, reconheceu a colisão e chamou o nosso alert com Game Over.
Então, beleza, já temos aqui configurada a colisão dos projéteis com os inimigos e a colisão dos inimigos com o player. E agora deixa só eu explicar rapidamente por que a gente está usando a varredura dos arrays de trás para frente. Vamos entender aqui. Então vamos dizer que eu tenho um array, tá, com 6 elementos aqui, dos índices 1 até o índice 5. Se eu estiver fazendo a leitura desse array na ordem natural, né, na ordem comum, crescente, pegando o elemento do índice 0, depois do índice 1, depois do índice 2, o que vai acontecer? Vamos dizer aqui que no índice 2, esse elemento precisa ser destruído, tá? Precisa ser eliminado. Então eu peguei o elemento que estava no índice 2, fiz ali o processamento e vi que ele vai ser eliminado. Então esse cara não existe mais. O que acontece imediatamente? Esse cara aqui vira índice 2, esse aqui vira índice 3, esse aqui vira índice 4. Então, quer dizer, os índices dos elementos que ainda não foram verificados, eles são diminuídos para preencher essa lacuna que foi criada pela eliminação desse elemento aqui do índice 2. Só que acontece, eu estava verificando o elemento do índice 2. Terminei de fazer o processamento, eu vou pular para o próximo índice. Qual é o próximo índice aqui agora? É o índice 3. Então, esse elemento aqui, que ele estava com índice 2, e que mudou, que estava com índice 3, aliás, perdão, e que mudou para índice 2, ele não vai ser verificado nessa iteração, porque o índice 2 a gente já viu, o próximo índice é o índice 3, então a gente pulou esse elemento. Agora, deixa eu restaurar aqui. Se a gente estiver fazendo isso ao contrário, tá? Então, se eu estiver fazendo essa verificação do último elemento em direção ao primeiro. Então, eu verifiquei o índice 5, verifiquei o índice 4, verifiquei o índice 3, verifiquei o índice 2 e vi que o índice 2 precisa ser eliminado. Beleza, a gente elimina o índice 2. Esse cara aqui que era 3 vira 2, o que era 4 vira 3, o que era 5 vira 4. Qual é o próximo elemento que eu vou verificar? O 1. Beleza, verifiquei o índice 1, verifiquei o índice 0, começo a verificar de novo aqui do índice 4. Esse cara não vou eliminar, eu não vou verificar porque já foi eliminado. Então, não houve nenhum prejuízo no processamento dos elementos que estão dentro do array. Beleza? Então, assim, uma coisa assim, bem pequena, bem rápida, né, que acontece em milissegundos, mas que pode provocar algum tipo de comportamento indesejado no nosso jogo. Então, por isso que quando eu estou fazendo uma verificação de elementos, onde um desses elementos potencialmente pode ser destruído, eu acho mais interessante fazer essa verificação do último elemento em direção ao primeiro. Porque se a gente tiver que tirar um elemento ou mais, os elementos que já foram verificados vão ocupar o espaço daquele elemento que foi destruído, sem causar prejuízo no processamento. Beleza? Bom, com isso eu vou encerrando esse vídeo e no próximo vídeo a gente então vê a questão das partículas. Acho que vai ser legal, né? Agora o nosso projeto já está bem próximo da reta final, então falta ver as partículas, falta ver essa questão dos inimigos, né, terem suas dimensões reduzidas. A gente vai ver pontuação e aí a gente vê a interface do jogador, né, telas de começar o jogo, telas de final de jogo, e aí a gente conclui nosso projeto. Beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um abraço, fui!